Jornalista com passagens por importantes veículos de imprensa, escreveu a biografia de Carmen Miranda, Nelson Rodrigues e Garrincha, além de livros que fazem uma reconstituição preciosa da história do Rio. Também tem se aventurado pela ficção. A nossa entrevista de hoje é com o escritor e jornalista Rui Castro. Rui, muito obrigada por me receber aqui na sua casa, nos receber, né, na verdade. Prazer. Como você começou a escrever profissionalmente? Olha, acho que a partir do dia que eu aprendi a ler, com entre 4 e 5 anos, né? Você aprende a ler, você aprende imediatamente a escrever, né? Você descobre que aqueles símbolos impressos que você vê, que tem um sonho, um significado, você pode copiá-los com uma caneta, um lápis, um giz, né? Um carvão, né? E eu descobri isso quase imediatamente assim que eu comecei a ler, né? Lendo jornal no colo da minha mãe, vendo por acaso, Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É, vendo aqueles símbolos impressos nos títulos, né? Primeiro os títulos, evidentemente, que eram maiores. Aí eu vi que era fácil copiar aquilo, quer dizer, eu descobri, isso é mágico, né? Você descobre como reproduzir aqueles símbolos da maneira como você aprendeu a decifrá-los na leitura, né? Não há explicação para isso. Por que você decidiu escrever biografias? Eu sempre funcionei a vida toda à base da informação, de aprender coisas, né? E nos anos 70 eu comecei a ler algumas biografias, né, geralmente de compositores ou de americanos, de música, ou de diretores de cinema, e eu comecei a ficar muito intrigado com aquela riqueza de informações que tinha nesses livros, né, de reconstituição de momentos assim enormes e até detalhados e íntimos da vida dessas pessoas, e tentando descobrir como aquilo era feito. Quando eu chegava no final do livro, eu via lá que o autor agradecia a 200, 300 pessoas. Mas, claro, ele conversa com as pessoas que sabem, que contaram a história, né? Quer dizer, ele não fica só se baseando em arquivo morto, né? De pesquisa, arquivo, essa coisa, jornal antigo. Ele conversa com as pessoas, ele aprende de primeira mão o que essas pessoas testemunharam do seu biografado. Aí você reconstitui a história. E eu me interessei por isso, mas eu não tinha a menor... Quer dizer, eu estava muito satisfeito, trabalho como jornalista, né? Me dando muito bem, respeitado, ganhando bem, etc. Até que eu comecei a ter umas ideias que não cabiam em nenhum veículo. Por exemplo, a primeira que eu tive foi a história da Bossa Nova. Onde é que eu ia publicar isso? Em jornal, impossível. Na revista, uma série de números, né? Também não dava. Eu tinha já uma aproximação com a Companhia das Letras, lá em São Paulo. Eu tinha feito alguns trabalhos para ele, de prefácio, de orelha, de revisão de tradução, coisas do gênero. Me dá muito bem com o Luiz Schwartz. Aí, quando eu tive a ideia de escrever uma história da Bossa Nova, propus a ele topou imediatamente. Eu já saí desse telefonema trabalhando, e durante o trabalho, isso resultou no livro Chega de Saudade, História da Bossa Nova, e durante esse trabalho me ocorreu contar a história da vida de Nelson Rodrigues, que ele também aprovou imediatamente. Quando terminou Chega de Saudade, eu já emendei com o Nelson Rodrigues. E aí, com o Nelson Rodrigues, já me ocorreu o Garrincha, e de repente eu não podia mais parar. Como é seu processo para escrever uma biografia? É verdade que você não grava a entrevista? Não gravo. Eu faço o seguinte, primeiro que a escolha de um personagem para biografar é uma coisa muito difícil, né? Eu exijo muito da minha própria ideia ao pensar em alguém, né? Quer dizer, quando alguém me vem à cabeça, esse nome... eu próprio submeto esse nome a um estraçalhamento, né, por exemplo, para ver se esse nome resiste, né? Então, tem que ser uma pessoa que me interesse profundamente, tem que ter vivido numa época que também me interesse, tem que ter vivido cercado de pessoas que também me interessem, tem que ter tido uma vida movimentada, né? Não pode ter sido só uma vida de sucesso, tem que ter tido também fracasso, tem que ter tido doença, morte, prisão, né? Enfim, uma série de peripécias para tornar a vida dessa pessoa mais interessante, porque também se for só a vida do Tom Jobim não tem sentido, né? O único problema da vida dele era pagar o aluguel. Quer dizer, você não faz drama com esse tipo de problema. Todas as suas biografias foram escritas sobre pessoas que já morreram. Uma boa biografia exige que o biografado esteja morto? Tem que estar morto, você não pode confiar em biografado vivo. Ele vai te trair um dia, entendeu? Todos traem, né? Ou da maneira como o Woody Allen fez, ou seja, o Woody Allen é adorado, né, por todo mundo, unanimemente amado, né, um cara tão bonzinho, de repente se mexe naquele escândalo, né, em que ele acaba saindo com a própria enteada, né?
ou coisa parecida. E aí fica sujo, né, mundialmente. O Eric Lex, que é um biógrafo americano, fez a biografia do Woody Allen, saiu um ano antes desse escândalo todo, né? Ou seja, o Woody Allen melou a biografia dele, porque aí você começa a imaginar o seguinte: se ele fez isso, ele deve ter feito coisas iguais no passado, que não estão no livro, entendeu? Veja bem, eu sou totalmente a favor do Woody Allen nessa história. Só estou dando um exemplo que é um exemplo de um clássico, né, de um personagem que aparentemente você já está definido, você vai narrar uma vida que já é mais ou menos até previsível, de repente o cara faz uma coisa e ninguém está esperando, né? Isso para não falar em outros vivos, né, que aceitam que você faça a biografia deles, e aí, depois que a biografia sai, com tudo que ele autorizou que você escrevesse, ele vai e desmente que ele falou aquilo, né? Você falou da preparação para escrever uma biografia, mas é preciso sorte também? O tempo todo. O tempo inteiro. Você sem sorte, como diz o Nelson Rodrigues, você não chupa nem um chicabom. Você engasga um palito e é atropelado pela carrocinha, né? Então esse trabalho da biografia é um trabalho tão longo, tão penoso, né, que exige dedicação integral, 30 horas por dia durante anos, né, que você, inevitavelmente, você vai ser bafejado por coincidências ou por acasos, né, que vão te beneficiar. Você vai encontrar, sem querer, alguém que vai te dar uma informação ou uma dica importantíssima que depois que você vai para aquele caminho, você não imagina como você poderia ter vivido sem aquilo, né? Isso acontece o tempo todo. O livro da sua esposa, ele, na verdade, é quase uma biografia sobre você. Como é que foi essa sensação de mudar de lado, em vez de biografar, ser o biografado? Não, não é uma biografia porque ali naquele livro não tem nada das coisas, assim, outras coisas que eu tenha feito, né, que não tem a ver com aquele universo, né, de drama, etc., né? Eu já fiz uma série de coisas que eu acho ótimas, entendeu? Que não estão no livro, não é uma biografia. Ele é uma narrativa, né, semi-fictícia, de uma série de vicissitudes pelas quais eu passei nos últimos 10 anos, que ela cercou com toda uma narrativa de vivência do passado, etc. Mas não se pretende, nem é uma biografia, de maneira alguma. Agora, no livro, ela conta do seu envolvimento com drogas, né? Como você vê hoje essa descriminalização da maconha, que está o tema tão recorrente aí na mídia? Eu fico impressionado que essa insistência na descriminalização parte só de jornalistas, intelectuais, advogados, né, liberais, de modo geral, ex-presidentes que não tem mais o que fazer, como Fernando Henrique Cardoso, etc. E você não vê os médicos. Sempre que os médicos falam, eles são contra, né? Porque sabe que num país como o Brasil, que não consegue tratar nem de resfriado, se você descriminalizar a maconha, você vai provocar uma epidemia, sabe, absoluta, né, que o Brasil vai ser incapaz de controlar. Não vai dar certo. Não sei, de repente eu começo a achar que, já que parece tão importante, né, para uma minoria aí, que a maconha ser descriminalizada, que libera já de uma vez, vai morrer uma grande quantidade de gente imediatamente, ótimo, né? Aí quem sabe com isso desistem, né? Não há nenhum país sério do mundo que a maconha seja descriminalizada, entendeu? Nem na Jamaica, nem lá na terra do Bob Marley. Lá também é penalizado. Quer dizer, isso já não diz tudo? O Brasil não está preparado realmente. Veja bem, eu usei drogas, usei cocaína durante anos, né, assim, profissionalmente, ou seja, todos os dias, o dia todo, né? E bebida, durante 20 anos, né, em altíssima quantidade, assim, uma média de 3 garrafas de vodka por dia. Passei um mês numa internação numa clínica para dependentes químicos. Isso foi há 26 anos. A ignorância brasileira a respeito de dependência química é ainda monumental, inclusive sobre o alcoolismo, né? O alcoolismo continua sendo visto como sendo uma coisa de uma pessoa sem moral, sem vergonha, né, que não para de beber porque é sem vergonha, e não porque seja um doente, né? Hoje em dia, nas clínicas, durante a minha internação, nós éramos 15 internados, 13 eram de alcoolismo e 2 referentes a drogas. Hoje, ou de muitos anos para cá, eu sempre mantive contato com essa clínica onde eu fiquei internado, se inverteu inteiramente o processo. Se tiver 15, 14 são de drogas e 1 é de alcoolismo. Sendo que desses 14, os 14 começaram com maconha. Eu sou a favor que você persiga o traficante, que você
dificulte o máximo possível a vida do traficante e o usuário seja internado e tratado, não jamais tratado como criminoso, evidentemente, mas tratado como uma pessoa doente, que é o que ele é. Estou dizendo o dependente, né? E está provado hoje que maconha também causa dependência. Qual foi a importância do livro Chega de Saudade na sua vida? Eu tinha parado de beber 2 anos antes e eu cheguei à conclusão ali que era um livro que eu jamais poderia ter feito no regime anterior, digamos assim, né, de bebida em alta quantidade, né? Realmente não dá. Para começar, eu não teria nem sobrevivido para fazer o livro, né? Eu tinha 2 anos de vida, se tanto, quando eu fui internado, segundo os médicos que me atenderam. Então, foi importante porque no que eu parei de beber e saí de novo às ruas, né? Eu tinha um compromisso importante comigo mesmo, que era de levantar a história da Bossa Nova e munido assim, de enorme vigor físico, né, de repente, né, e de uma lucidez quase insuportável, né, que a sobriedade te dá, entendeu? Então eu consegui fazer o livro, né? Então juntou uma coisa com a outra, foi ótimo. Você escreveu a biografia da Carmen Miranda no meio de um processo de uma cura de um câncer na língua. Mesmo com todos os problemas, você continuou. Aquilo era um estímulo para você? Eu não podia decepcionar a Carmen Miranda, né? Eu não me perdoaria, né, se decepcionasse a Carmen Miranda, entendeu? E a minha admiração por ela já era de tal forma, né? Eu já tinha passado 4 anos convivendo com ela durante a fase da apuração, que eu não podia deixá-la na mão de maneira alguma. Além disso, eu decidi, desde o começo, desde o dia que houve o diagnóstico, que eu não ia perder tempo com essa doença. Eu ia cuidar do tratamento e ia trabalhar no meu livro normalmente e tentar entregá-lo a tempo, né? E, quer dizer, supostamente isso me ajudou durante o processo, né? Que realmente não é um tratamento muito pesado. Fazer ficção é uma libertação? Isso aí realmente é um desafio para mim, né? Quer dizer, eu comecei a me interessar por ficção porque tive inveja da Heloísa, que tem uma capacidade extraordinária de inventar plots e tramas, né? E eu não tenho nenhuma. Eu fui formado, fui treinado, educado para descobrir coisas, não para inventar coisas. Então, quando apareceu a primeira possibilidade de fazer uma ficção, que foi o Bilac Vê Estrelas, que era uma coleção da Companhia das Letras, isso no ano 2000, estamos falando de 99 ou 98, eu achei que eu tinha já um personagem mais ou menos, né, definido, que era o Bilac, uma história mais ou menos definida, mas na hora de fazer era um branco total devido à falta de imaginação para criar plot e subplot. Então o que eu fazia? Fiz exatamente como eu faria numa biografia. Passei 1 ano lendo, estudando sobre o Rio de 1903, né? Sobre o Bilac, sobre o patrocínio, sobre os personagens da Colombo, né? Ou seja, acabei fazendo uma ficção que é 80% documentário. Você ainda é um crítico ao culto à tecnologia? Eu trabalho em computador desde 1988. Ou seja, nunca mais, a minha máquina de escrever foi aposentada em 88, nunca mais foi aberta, né? Então não posso ser inimigo da tecnologia. Eu sou inimigo da transformação da tecnologia em religião, né? Como as pessoas que não conseguem ficar alheias ao último smartphone que saiu, que é exatamente igual ao que ele já tem, mas não, ele tem que dormir lá na porta da loja da Apple para comprar, para ser o primeiro a ter. Quer dizer, isso eu acho de uma debilidade mental total, né? E essa coisa pô, eu não uso celular, não preciso. Sabe, eu não tenho a menor utilidade para ter um telefone celular. Se eu precisar receber uma ligação e estiver fora de casa, a pessoa que ligar, deixa recado na secretária eletrônica, me manda um e-mail, me manda uma carta, um pombo correio, coisa parecida. Eu não preciso ficar escravizado a esse aparelho, sabe, o dia inteiro. E não, talvez pelo fato de que eu saiba que se eu der uma chance a um aparelho desse de ficar na minha mão durante 10 minutos, talvez eu fique dependente dele. Então a melhor maneira é ficar longe dele. Por você escrever muito sobre o passado, a sua imagem ficou ligada a uma pessoa nostálgica. Você é nostálgico ou você acha que é uma injustiça essa imagem? Eu não sou nada nostálgico, eu sou o cara menos nostálgico que existe, na verdade. O que acontece é que por que eu teria saudade do passado? Eu não posso ter saudade de um passado que eu não vivi. Então, por exemplo, a Carmen Miranda, por exemplo, quando ela morreu, eu tinha 7 anos. Então, eu jamais conheci o apogeu da Carmen. Ela não fez parte da minha vida quando ela estava no apogeu, né?
E assim como também o Cole Porter, o Gershwin, né, o Noel Rosa, etc. Tal, enfim, toda essa gente funcionou até muito antes de eu ter nascido. Então não posso ter saudade do tempo deles. O que acontece é que eu tenho uma grande curiosidade sobre o passado. Eu gosto de saber que o mundo já existia antes de eu ter nascido e que coisas extraordinárias foram feitas antigamente e que me interessa aprender. Eu sou um grande fã do século XX, para começar. Gosto também dos outros, mas o século XX eu acho fascinante porque foi o primeiro século em que tudo praticamente que aconteceu, tudo que se produziu, tudo que se desenhou, que se escreveu, se pintou, se fotografou, se musicou, etc., foi registrado e pode ser consumido hoje, né? Pode ser resgatado e consumido hoje. Então, por exemplo, outro motivo do qual eu não preciso ter saudade do passado é que o passado me cerca, né? Eu sou cercado de filmes, de vídeos, de fotos, de discos, de livros, né, falando do passado. Então, quer dizer, quando eu quiser saber qualquer coisa sobre 1934, eu estico o braço, já está lá tudo que você precisa saber, entendeu? Então, como é que eu posso ter saudade de uma coisa com a qual eu convivo o dia inteiro? Eu li numa entrevista que você disse que queria morrer numa livraria. Você ainda tem esse desejo? Não, num sebo, né? Nessas livrarias de hoje, não, de jeito nenhum, a não ser talvez a Travessa. Mas nos sebos, sim. É um lugar maravilhoso para você viver e deve ser para morrer também, né? O sebo é o seguinte, é um lugar onde se vendem esses livros usados, né? Livros que foram... A pessoa pode dizer, livros foram abandonados, né? Você está vendo na cercada, aquelas estantes, né? Aquele monte de livros, eles foram abandonados. Não, esses livros foram muito amados, né? Eles cumpriram uma função. Certamente o proprietário original morreu e alguém teve a feliz ideia de, em vez de jogar no lixo ou incinerar, passou para um sebo onde eles terão uma nova chance nas mãos de outro leitor, né? Nada de mal pode acontecer num sebo. Um sebo só frequentam pessoas que estão a fim de aprender alguma coisa. Se por acaso tiverem interesse parecido com o seu, podem entabular uma conversa, enfim. É um lugar delicioso. Eu, quando vou a qualquer cidade que eu vou, se eu tenho 1 hora ou 2, né, de folga antes do trabalho, eu procuro o sebo e fico lá. Tá bom, Rui. Foi um prazer. Muito obrigada. Só isso?